Bem-vindos ao Café na Rede. Eu sou o Terry Lima e neste episódio vamos passar pelos bastidores da política e do poder político em Portugal. Vamos falar do processo político, vamos falar do processo de decisão, formulação de estratégias e implementação das mesmas para atingir os objetivos propostos. E quem melhor do que alguém que tem uma experiência vasta na administração pública, que tem experiência desde o turismo ao mercado de trabalho e à segurança social. A nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos do que Ana Mendes Godinho. Olá, Terry. Muito obrigado, Ana. Muito obrigada eu. Acho que o Terry tentou aí resumir um bocadinho a minha vida. Eu digo sempre que a minha vida é uma vida cheia de vidas diferentes e de muitas vidas multifacetadas. Sim, porque ao fazer a pesquisa sobre si, tem uma larga carreira na administração pública, não só nos lugares de topo, como Secretária de Estado e como Ministra, entre 2019 e 2024, porque eu fui corrigido antes do podcast, que isto, porque eu tinha posto nas minhas notas 2023, mas afinal eram 2024. Até o final de março. Até o final de março. A emissão. É sempre a emissão, sim. Mas realmente tem uma carreira muito vasta na administração pública. É difícil ter uma carreira assim tão vasta. Bem, eu diria, primeiro, não é só na administração pública. A minha vida tem sido uma vida cheia de experiências diferentes, desde o estágio de advocacia logo no primeiro momento, depois de ter tirado o curso de Direito, depois sim na administração pública, passei na altura pela Direção-Geral de Turismo, portanto há muitos anos, quando ainda havia Direção-Geral de Turismo, depois pelo Ministério da Defesa, depois pela Inspeção de Trabalho, depois também logo com uma experiência política interessante que eu acho que me marcou decisivamente para o resto da minha vida, que foi na altura ser chefe de gabinete do Bernardo Trindade, uma pessoa também que marcou decisivamente o turismo em Portugal. Depois também passei por uma sociedade de capital de risco do turismo, uma sociedade de gestão imobiliária também no turismo, portanto, aqui com algumas diferentes experiências também na área também privada. E depois, naturalmente, aqui com outras responsabilidades políticas, no momento em que assumi ser Secretário de Estado de Turismo em 2015 a 2019, com essa grande missão, muito, diria, apaixonante. E depois também com esta missão mudei de T, passei do turismo para o trabalho, em 2019, também aí com uma missão talvez inesperada para todos nós, que foi apanhar a necessidade de gestão e de resposta a uma pandemia para a qual ninguém estava preparado, ninguém no mundo estava preparado. Sim. Mas também aí com uma missão, eu acho que desafiante, muito desafiante, mas também uma missão muitíssimo enriquecedora do ponto de vista da forma como toda uma administração pública se mobiliza, e quando falo, neste caso, a administração pública tenho que falar especialmente na Segurança Social, mas como toda uma máquina da Segurança Social se reinventa na urgência para responder às pessoas. Isso eu acho que é das experiências mais extraordinárias que eu vivi e que me dão imensa confiança também no melhor da sociedade. Quando a sociedade mais precisou, a Segurança Social percebeu que era necessário reinventar-se como nunca tinha feito e responder às pessoas de uma forma muito pragmática e com eficácia. Isso acho que é espetacular do ponto de vista de acreditarmos na sociedade. Quando é preciso se mobiliza e mostra também que a administração pública se pode reinventar. E isso para mim diria que é das coisas também que mais me entusiasmam, porque acredito muito no Estado Social, nas suas várias dimensões e no papel da Segurança Social na vida das pessoas. Aproveitando essa deixa, Ana, por exemplo, nós passamos pelo momento, infelizmente, da pandemia e muitas vezes se fala no quão o Estado é pesado. É fácil implementar estratégias, é fácil desenvolver planos e executar. De facto, muitas vezes há pequenos obstáculos ou grandes obstáculos, depois dependendo da situação em concreto, e é fácil dar a volta, é fácil trabalhar e implementar isto, de facto requer um bocadinho de arte da política para desbloquear situações. Bem, então se calhar posso dividir um bocadinho as minhas experiências nesta missão política, se calhar em três momentos que permitem um bocadinho responder àquilo que me está a perguntar. Primeiro momento, talvez na área do turismo. Quando em 2015 assumi as funções de Secretário de Estado de Turismo, a forma como procurei ao longo dos 4 anos em que estive nessas funções, procurei muito que a minha missão fosse galvanizadora da atividade turística. Digo isto porque a atividade turística é eminentemente privada. E, portanto, aí a minha missão foi mesmo como é que nós juntávamos esforços conjuntos para criar as condições para que a atividade turística privada crescesse.
essa era a minha missão. Isto para lhe dizer que também as abordagens na política são diferentes em função da área onde a pessoa está e em função das circunstâncias em que a pessoa está. Nessa dimensão de turismo, e digo-lhe um bocadinho, se tivesse que pensar o que é que foram esses meus anos no turismo e o que é que aconteceu de diferente, ou aquilo em que eu acreditei que fez sentido, foi desde logo no momento em que começámos o nosso trabalho, foi procurar construir em conjunto uma estratégia a longo prazo. Sim. E na altura, o que é que procurámos fazer? Construir esta estratégia de baixo para cima. O que é que significa isso? Basicamente, mobilizando os diferentes stakeholders do turismo, desde logo, naturalmente, as empresas, o setor privado, mas também os nossos clientes. Então montámos um roadshow de volta ao mundo, quase de volta ao mundo, junto dos nossos principais mercados emissores, na altura, mas também daqueles que nós acreditávamos de alguma forma que podiam ser os potenciais mercados emissores que desconheciam Portugal, ou que por alguma razão Portugal não era um destino da sua preferência. E foi extraordinário na altura, porque era mesmo focus groups, Sim. em que eu participava como mobilizadora, dinamizadora destes focus groups, com a humildade toda de quem quer mesmo construir uma estratégia que faça sentido para mobilizar os vários stakeholders com metas objetivas. E agora, passado este tempo, é também, confesso, reconfortante e com algum orgulho que eu olho e acho que fez mesmo sentido construir esta estratégia em conjunto. Primeiro porque nos permitiu ter metas. Claro. E perceber como é que nós chegamos a estas metas, o que é preciso para chegar a estas metas. E depois porque chegamos a 2024 e percebemos que as metas que identificámos na estratégia que construímos Turismo 2027, vamos conseguir chegar a estas metas em 2025. E acho que isto é muito interessante perceber que faz sentido ter uma estratégia concertada, negociada com os vários stakeholders e depois mobilizar os recursos para que isto aconteça. O que é que isto depois permite? Alinhar os vários instrumentos públicos para que isto aconteça, mas também mobilizar o setor privado para estarmos alinhados no mesmo caminho comum. Eu acho que na parte do turismo, esta foi um bocadinho a construção política que eu acho que resultou e que se tivesse que olhar para trás e fazer alguma autoavaliação, naturalmente também com muita crítica daquelas coisas que fiz ou que não fiz, mas acho que esta foi aquilo que fez sentido naquele momento e naquela altura. Só para interromper, Ana, então a estratégia foi você tornar-se uma influencer e vender, tirar selfies de Portugal e vender? Bem, a estratégia aí foi mais mobilizadora de vontades, mas também ouvir os mercados e perceber porque é que nós estávamos a chegar lá. Nas várias dimensões, porque não tínhamos voos diretos, ou porque os voos que tínhamos, a frequência que tinha era irrisória, não era o suficiente. Ou era concentrada no verão e não estava ao longo do ano e, portanto, naturalmente as pessoas não vinham fora dessa época, ou porque a percepção que tinham sobre Portugal ainda era uma percepção old-fashioned, de um velho Portugal, ainda sem terem informação sobre o que era este novo Portugal sofisticado, com nova oferta hoteleira, ou também percebendo, por exemplo, com os empresários, que os instrumentos financeiros que tínhamos para apoiar o desenvolvimento turístico não estavam adequados às suas necessidades. Às vezes com coisas tão simples como os prazos de reembolso ou como os prazos de carência dos investimentos. Às vezes coisas tão simples e tão finas que só se percebe no contacto real e de terreno. Há bocado estava-lhe a dizer 3 grandes períodos, vou tentar ser mais sintética nos outros períodos. Eu só tinha uma pergunta a falar, e continuando no turismo, agora despertou-me aqui uma curiosidade. Qual foi o destino mais difícil? Algum destino, algum país, ou seja, um mercado turístico que, olha, nós chegámos lá, tipo, olha, nós somos Portugal, nós temos essa oferta toda e por algum motivo havia pormenores muito específicos que tornava mais difícil aquele destino em particular. Lembro-me de alguns onde a abordagem era mais difícil porque eles próprios tinham uma percepção ou um desconhecimento sobre Portugal brutal. Dou-lhe um exemplo concreto dos Estados Unidos da América. Em 2015, Portugal era desconhecido para os americanos. Quer dizer, era, pronto, talvez uma província de Espanha, era assim um conhecimento remoto. Mas tal como se eu lhe falar, por exemplo, de Israel. Em Israel também, o conhecimento que havia sobre Portugal era uma coisa já muito antiquada, muito remota na história, sem informação ou sem vontade até de descobrir o que era este Portugal mais moderno.
Isto para lhe dizer que aquilo que depois procurámos fazer foi em função também daquelas que eram as prioridades que considerámos que eram mercados que nos interessavam ao país, seja pelo gasto médio do turista que vem a Portugal, seja pelo efeito de arrastamento que esses turistas têm, do ponto de vista também daquilo que o turismo tem como motor de alavanca para outras atividades económicas, nomeadamente no mercado americano, penso muito nisto. Correto. A abordagem turística é o primeiro contacto que os americanos têm com o país, mas depois tem um efeito de arrastamento, seja investimento, seja noutras áreas da economia. O mesmo no mercado de Israel. Portanto, aqui também com vários interesses que tínhamos. Ou com outro interesse, por exemplo, de procurarmos ter turistas com apetência para viajar em épocas baixas do ano e não tradicionalmente as do verão, como todos sabemos, de que, por exemplo, Reino Unido ou Alemanha são tão concentrados. Isto para lhe dizer, a estratégia serviu precisamente para identificarmos o que é que nós queríamos e três grandes objetivos da estratégia. Crescemos em valor, em receita turística. Segunda dimensão, alargar o turismo ao longo do território. Se pensarmos em Portugal em 2015, o turismo estava excessivamente concentrado no litoral. Ainda continuamos a ter, de alguma forma, esse fenómeno, mas hoje em dia já tem uma dispersão do turismo ao longo de todo o país completamente diferente daquilo que tinha em 2015. Mas para isso era preciso estratégia, era preciso, nomeadamente, ter produto. Correto. Que não tinha, nomeadamente, até para ser alavanca de fixação, também não tinha a oferta hoteleira no interior do país e, portanto, aí também há algumas estratégias que procurámos desenvolver para alargar o país, o turismo ao longo do país e alargar o turismo ao longo do ano para evitar que fosse tão sazonal. Hoje em dia tem turismo em Portugal ao longo de todo o ano e eu acho que muito fruto desta capacidade que houve conjunta de procurarmos ter, nomeadamente aquilo que é crucial para que isto aconteça, que é transporte aéreo direto para os sítios dos mercados que nos interessavam ao longo de todo o ano. Realmente, essa estratégia no turismo funcionou e vemos os resultados. Isso é extraordinário, perceber que não é mesmo um sonho. É mesmo uma estratégia construída em desenhar em cima do papel e depois na vida real isso é espetacular. Acredito para um político perceber que faz mesmo sentido. Dimensão do turismo, mas ainda temos mais duas dimensões. Era essas duas dimensões que eu lhe ia explicar. Porque é que também um político se faz das suas circunstâncias, diria, pelo menos essa é a experiência que eu tenho da minha vida. Se na dimensão do turismo a minha grande missão foi quase mobilizadora de uma vontade de incentivo da atividade privada e, portanto, criar as condições para que a atividade privada assumisse e pudesse desenvolver-se, duas outras facetas da minha vida política, que eu gosto sempre de dizer que não sou política, porque não sou mesmo, tenho assumido momentos políticos da minha vida como uma forma da minha participação ativa cívica. E acredito muito, não é? Na política como um motor de transformação. Depois, na parte do trabalho, aí tenho que dividir em dois momentos que também completamente diferentes. O momento da pandemia e o momento pós-pandemia. O momento da pandemia, porque é que eu lhe digo que é um momento diferente? Porque não há tempo para estratégia. Não há tempo para vamos fazer um plano, vamos ouvir os stakeholders, vamos construir medidas. Não há tempo para isso. A pandemia surge em Portugal e é preciso reagir. E é preciso, de repente, reinventar uma máquina da segurança social que não estava minimamente preparada nem vocacionada para gerir uma emergência. E aí é extraordinário. É perceber como, de repente, aquilo que parecia impossível se transforma num milagre de pessoas que se põem ao serviço do país para fazer acontecer. Não só na resposta de emergência social, mas na resposta de emergência de proteção de emprego. Sim. Nós, do dia para a noite, criámos uma medida chamada Layoff Simplificado, que permitiu, agora olhando para trás, proteger artificialmente 1 milhão de postos de trabalho. Agora penso que é uma segurança social tradicionalmente que tratava de um processo de layoff que podia demorar 6 meses, 1 ano a analisar, de repente passou a decidir estes processos de layoff automaticamente. Isto é a reinvenção de todo um sistema que ele próprio diz, nós temos que ser um instrumento de proteção do emprego. E é fácil de implementar? É difícil. Isto, eu digo sempre, eu envelheci 100 anos. Eu era uma antes da pandemia, eu envelheci 100 anos, mas eu também espero recuperar. Mas... certeza que vai recuperar. É de recuperar.
Não, difícil. Quer dizer, isto implica níveis de responsabilidade, de decisão, de intensidade da própria responsabilidade e também do pragmatismo, diria, e eu considero muito pragmática, do pragmatismo de perceber que não é com sistemas muito complexos que vamos conseguir fazer isto. E, portanto, é criar formas muito simples de desconstrução de todo o sistema e dizer, vamos esquecer tudo que foi feito até agora e vamos fazer aqui uma coisa de repente, de novo, que tem que funcionar para proteger 1 milhão de postos de trabalho. Situação simples, proteger o trabalho, medidas o mais simples possíveis, sem complicar. O mais simples possíveis. E eu posso contar algumas histórias engraçadas de como estas medidas foram feitas. Imagine, concebíamos uma medida que era preciso, dou-lhe um exemplo concreto, uma medida que lançámos a certa altura, lei ao simplificado, evidente, mas outra medida que lançámos que se chamava o Marés, que foi uma medida em que procurávamos, de alguma forma, mobilizar as pessoas que estavam a ficar desempregadas, porque houve ainda pessoas que ficaram em situação de desemprego no momento inicial, logo, para áreas onde era decisivo termos reforço de pessoas, nomeadamente nas respostas sociais, por exemplo, nos lares. Nós estávamos com uma necessidade brutal de ter reforço dos trabalhadores nos lares e estávamos com pessoas que estavam a ficar desempregadas. E, portanto, criámos uma medida do dia para a noite. Quando eu digo do dia para a noite, é mesmo do dia para a noite. Foi numa noite criada para, no fundo, o próprio IFP ser ele o mobilizador automático quase destas pessoas, se elas aceitassem, se estivessem disponíveis, afetá-las a uma resposta social a um lar. E isto para lhe dizer que tivemos a ideia, vamos montar isto, e pedimos que nos apresentassem uma proposta para que isso acontecesse. E eu li a proposta, e eu também compreendo, as organizações replicam aquilo que conhecem. Claro. E eu olhei para aquela proposta e pensei, isto vai-nos demorar 6 meses a implementar, não há tempo. E eu próprio peguei naquela proposta e risquei, tipo 30 artigos e passou a 2 artigos. Era assim, não valia a pena complicar. E, portanto, se tivéssemos 30 artigos, havia 300 mil interpretações sobre 30 artigos, não havia tempo, nem seria eficaz. E, portanto, foi mesmo rasgar. As pessoas brincavam comigo na altura, dizer, pronto, lá vai o lápis, cortar tudo o que nós fizemos. Mas tinha que ser, porque... Rasurar. Seta para baixo. Risca, prazo, responsabilidade, implementar. E isso acho que é uma experiência, acho que toda a equipa com quem trabalhei, que aliás foi uma equipa extraordinária, das várias, seja dos gabinetes que trabalhavam comigo, seja também das pessoas que estavam nos organismos, em task force. Vamos lá, isto é esquecer grandes fóruns de pensamento nestes momentos. Tínhamos uma task force, eu criei uma task force no meu gabinete, cheia de mesas que se iam acrescentando à medida das pessoas que íamos precisando para trabalhar, mas trabalhar noite e dia. Numa altura em que estava tudo fechado, não havia restaurantes, não havia nada, portanto passámos a ter nós próprios uma equipa que servia os almoços e os jantares para quem estava naquela equipa em missão. Mas isto para lhe dizer, mais uma vez, se me pergunta foi difícil, foi dificílimo, foi transformador da minha vida, completamente transformador, e mais uma vez a dar-me uma confiança e uma esperança extraordinária nisto que é a sociedade. E o Estado Social não é mais do que a sociedade. Sim. A sociedade, quando é preciso, mobiliza-se e é mais do que quando é preciso, quando acredita que faz a diferença a sua intervenção. E eu acho que esta é também a revolução, muitas vezes, que a administração pública precisa. É acreditar que a sua missão é essencial para a vida das pessoas. Porque muitas vezes entramos, se calhar, numa administração pública em que muitas vezes o excesso de burocracia, o excesso de níveis de decisão, leva a que os próprios funcionários públicos, às vezes, eles próprios sintam que a sua não tem capacidade de ação, a sua missão está perdida. Não conseguem fazer no gabinete do chefe e depois do chefe número 2. Aquilo é que eles acreditam. E, portanto, quando a pessoa, na pureza, sente faz sentido o que eu estou a fazer, as pessoas transformam-se e verdadeiramente o melhor do Estado Social aparece, que está lá. E, portanto, é espetacular. Terceira fase de política. Portanto, comecei pela primeira fase. Turismo, já passamos pelo trabalho. Trabalho, pandemia. Terceira fase de política, aí de mobilização do Estado Social para a transformação da sociedade. E aí já, diria, numa dimensão diferente, que é que políticas públicas podem fazer a diferença estruturalmente na vida das pessoas. E tenho que dar exemplo concreto, por exemplo, da gratuidade das creches. É neste momento, no pós-pandemia, em que nós temos a oportunidade, de alguma forma, de criar planos no pós-pandemia de investimento social transformador.
E aí também é extraordinário pensar onde é que nós, sociedade, queremos pôr os nossos ovos, as nossas fichas. Onde é que podemos fazer a diferença? Nomeadamente no PRR, onde é que mobilizamos o dinheiro para o PRR, onde é que mobilizamos o Estado Social para responder às pessoas, especialmente às necessidades que surgiram no pós-pandemia. Na dimensão do Ministério do Trabalho e Segurança Social. Aí dou-lhe alguns exemplos, como por exemplo, vamos lá colocar fichas na gratuidade das creches, porque isto pode ser aquilo que pode transformar a vida de milhões de crianças. E é o que pode fazer a diferença sua inclusão real na sociedade. E também casais que muitas vezes querem ir trabalhar ou não aceitam certos tipos de trabalhos ou certos tipos de emprego. A das creches para mim é transformadora em 3 dimensões. Libertação das mulheres. A quantidade de mulheres que historicamente, tradicionalmente, não conseguiam ter uma presença no mercado de trabalho de uma forma igual, ou com muitas carreiras interrompidas, porque só a mulher é que tinha que ficar em casa, não tinha hipótese de tomar conta de alguém que tomasse conta da criança durante 3 anos. Portanto, libertação das mulheres, eu acredito imenso na libertação das mulheres como uma forma de construir uma sociedade melhor, realmente. Depois, segunda dimensão, ajudar pais, naturalmente no seu equilíbrio da vida familiar e profissional, nomeadamente também financeiro. O custo que os pais deixam de ter numa creche é o custo que riscam até muitas vezes naquilo que equacionam quanto é que custa ter uma criança. Sim. E, portanto, também aqui acho que é uma medida fundamental para a parte da natalidade e para apoiar os jovens. A terceira dimensão, a medida transformadora de vidas para estas crianças. Uma criança que desde os 3, 4, 5, 6 meses pode ir ao mesmo espaço de desenvolvimento coletivo que qualquer criança rica ou pobre, faz a diferença na sua integração social e na real oportunidade de igualdade de circunstâncias na vida. Pronto, isto é para lhe dizer, o político, e é o que eu tenho aprendido, acho que não se replicam momentos políticos, não são iguais. E em cada momento tem as exigências e as dificuldades diferentes de, neste meu último momento que lhe estava a dizer, de repente tentar abanar um sistema com disrupção. Sim. Isso é difícil. Mas ao mesmo tempo também é espetacular. É o que é espetacular na política. Sim. É preciso ter coragem, é preciso nunca aceitar um não e é preciso acreditar em impossíveis. Acho que são os ingredientes desta minha última fase. Se me perguntassem se era possível ter creches gratuitas em 2015, eu dizia que era impossível. Se me perguntassem se era possível termos, neste momento, 840 obras a acontecer no país, em creches, e em respostas para o envelhecimento da população, eu diria que era impossível. Mas hoje em dia é olhar para trás e pensar, não há mesmo impossíveis. Falando um bocadinho na pós-pandemia e no seu período como Ministra do Trabalho e também da Segurança Social, o pós-pandemia vem-nos trazer o trabalho... Pós-pandemia, vem-nos trazer o trabalho remoto, que foi uma vantagem enorme, da qual para mim, que eu pude ficar confortavelmente em casa, com os meus pijaminhas, mantinha e o copo de chocolate quente, enquanto trabalhava no meu PC, a fazer aquilo que tinha que fazer, obviamente, das 9 às 6. Mas também veio trazer um desafio, que é, agora, Portugal e o mercado laboral português está a competir com outras pessoas que conseguem fazer trabalho remoto de outros países, de outras localidades. Como é que nós, enquanto país, e enquanto, não digo tanto em termos de legislação, porque se calhar o processo legislativo pode ser um bocado complicado, mas o que é que nós podemos fazer para tornar isto não uma dificuldade, mas sim tornar isto uma oportunidade e aumentar a nossa competitividade em termos de mercado laboral? Bem, eu acho que a pandemia nos deu imensas lições a todos e dessas lições, também lições que eu acho que são disruptivas do ponto de vista das relações laborais, mas também são uma enorme oportunidade para Portugal. Desde logo em termos de posicionamento como destino de trabalho remoto. A quantidade de trabalhadores remotos que optaram por vir para Portugal e estão a trabalhar a partir daqui. Isto é espetacular do ponto de vista de posicionamento, porque são pessoas que gastam cá. Sim. E que nós procurámos também aproveitar o momento e fomos dos primeiros países a criar o visto para os trabalhadores nómadas digitais. Precisamente aproveitando, e aí tenho que confessar, acho que também a minha experiência no turismo me ajudou a perceber que aquilo era uma oportunidade imensa para posicionarmos Portugal. Portugal apareceu internacionalmente nos mídia por 2 razões logo na altura. Porque criámos a regra do direito a desligar. Isso teve um impacto brutal em termos Eu aproveitei essa regra muito, Ana. Aproveitei essa regra imenso. Ainda bem, porque eu acho que é mesmo o futuro. 15 minutos antes da hora de trabalho. Não, pronto. Mas tem que se aproveitar mesmo, porque se não percebermos que tem que haver esta capacidade de conciliação de vida pessoal, familiar e profissional, nós perdemos os jovens. Porque os jovens são eles próprios que estão a impor
Essa mudança e essas regras. Essa mudança da forma como olhamos para a vida. E a pandemia também nos deu essa lição. Temos que olhar para a vida de uma forma diferente. Eu ainda não a consegui aplicar muito bem. Mentira, por acaso agora já estou a conseguir, de facto, ter um espaço familiar que não tive durante os 9 anos de governo e confesso que o valorizo brutalmente. Mas dito isto, aproveitámos para nos posicionar como um dos primeiros países a ter o visto nómada digital, aliás, com uma procura interessantíssima, nomeadamente por parte do mercado americano. E, portanto, se ligarmos isto ao turismo, percebemos que também tem imensas relações. Também é uma oportunidade imensa para os nossos jovens, porque significa que eles não têm que sair de Portugal para ganhar mais. Claro. Significa que podem estar aqui, continuar aqui a trabalhar, a viver e a trabalhar e que conseguem ter salários melhores, porque esse é um dos grandes desafios que Portugal tem. Portugal tem que pagar melhor aos jovens. Isso é evidente, porque no mundo que nós vivemos, ou nós todos percebemos que temos mesmo que dar as condições para que um jovem aqui trabalhe, ou um jovem português pode decidir ir trabalhar para onde quer, que lhe paguem melhor ou lhe deem melhores condições no mundo, e melhores condições até passa só por não ter um contrato precário. Às vezes temos que mudar o nosso mindset. Isto para lhe dizer que, diria, o bem mais valioso neste momento no planeta são as pessoas, é o talento. E estão os países todos a lutar por talento. E, portanto, nós temos que ter essa capacidade de lutar. Portanto, voltando atrás, o trabalho remoto eu acho que é uma imensa oportunidade para Portugal. Primeiro, para fixar cá os jovens, para trazer pessoas estrangeiras para virem viver para cá e, nomeadamente, para o interior. Sim. A quantidade de pessoas que já começam a ir para o interior porque têm qualidade de vida, temos é que ter as condições essenciais para que o trabalho remoto aconteça. Tem que ter internet com a velocidade máxima, tem que ter um regime simples para que as pessoas se registem cá, nomeadamente na Segurança Social. E essa foi uma das batalhas que eu procurei também travar, porque também muitos destes nómadas digitais ou trabalhadores remotos o que querem é segurança e confiança também no sistema. E se sentirem que daqui podem descontar facilmente relativamente a salários que tenham relativamente até ao estrangeiro, isso também é um fator de confiança no país. Por acaso, pegando na sua deixa da segurança social, muitos têm falado, por exemplo, do envelhecimento que a população portuguesa e a demografia portuguesa tem estado a sofrer nas últimas décadas. Pode ser esta disrupção tecnológica que está a vir, este nicho de turismo de trabalho, chamamos-lhe assim, em que esses números digitais venham cá, fixam-se, em vez de ficarem só 6 meses ou 1 ano, já estão 2, 3, 5 anos até, pode ser uma solução para combater problemas que a segurança social pode ter no futuro? Não ia conseguir chegar ao final daquela década sem saldos negativos no sistema. Lembro-me. Pronto. Ainda bem que se lembra. Comecei a minha carreira cá em Lisboa em 2014. Eu estava cá em 2015 quando começou toda a conversa do só temos mais 10 anos ou mais 25 anos. Então ainda bem que se lembra, pronto, porque a verdade é que ficou demonstrado que quando há capacidade de ter um aumento, quer dizer, um nível de emprego elevado e o aumento dos salários, isto é uma fórmula que imediatamente garante a sustentabilidade da segurança social. Dou-lhe os números muito simples. Nós, entre 2015 e 2024, tivemos um aumento de 1.200.000 trabalhadores em Portugal. E muito disto fruto de imigrantes, estou a relacionar também com o trabalho remoto, que escolheram Portugal para trabalhar. Números, em termos de grandes números, em 2015 tínhamos cerca de 100.000 trabalhadores estrangeiros em Portugal, neste momento temos cerca de 800.000. É para percebermos a dimensão do que isso significa. E tudo isto são pessoas que estão a contribuir para o sistema. Não só são fundamentais porque são fundamentais para as atividades que precisam de trabalhadores, no turismo isso é evidente, claro. Precisa de trabalhadores, mas também porque são determinantes para a sustentabilidade do próprio sistema. Isto significa que nós chegamos a 2024 com a Segurança Social, com, pela primeira vez, a capacidade de dizer que já não teremos ruptura no sistema de segurança social. Naturalmente, se mantivermos os níveis de emprego, se mantivermos a capacidade de aumentar os salários, e como sabe, nós, o ano passado, em 2022, fizemos um primeiro acordo com os parceiros sociais, compromisso
a médio prazo, um bocadinho com aquela lógica de termos compromissos estáveis a médio prazo para aumento dos salários em 20%, porquê também? Porque isto também é uma forma de garantir também o próprio sistema de segurança social, ou seja, garantir que há aumento de rendimento das pessoas, mas também há aumento de rentabilidade e de sustentabilidade do próprio sistema de segurança social. Isto para lhe dizer, o sistema de segurança social, neste momento, está robusto, conseguiu pela primeira vez dar um sinal forte às novas gerações, que é um sistema também que responde às novas gerações, elas têm que fazer parte do sistema e confiar no sistema. E, naturalmente, também tem que ser um sistema com a capacidade de diversificar as suas fontes de financiamento. E aí também entro já no que me estava a dizer, nomeadamente nas novas formas de trabalho, da automação, etc. Também temos de ter a capacidade de, cada vez mais, encontrar formas diferentes de financiar a segurança social que não seja só através dos trabalhadores e do trabalho. Isto porquê? Porque hoje em dia tem um sistema distorcido em que nas atividades que têm o peso dos trabalhadores muito grande, como é o caso dos serviços, no caso do turismo, Sim. em que depende muitíssimo das pessoas estarem da qualidade da hospitalidade e dos trabalhadores, acaba por ser distorcido do ponto de vista até de competitivo entre as empresas, daquelas que vivem só do mundo digital, em que têm poucos trabalhadores. No mundo em que vivemos, este é cada vez mais crítico e, portanto, a diversificação das fontes de financiamento é mesmo essencial. Por isso, lançámos uma grande discussão com um grupo de peritos sobre a diversificação de fontes de financiamento da segurança social. Os peritos apresentaram-nos o relatório exatamente na última semana em que estive em funções, mas deixei-o para o novo governo, porque acho que é mesmo fundamental esta diversificação das fontes de financiamento da segurança social. Por isso, a segurança social está robusta, recomenda-se, com superávit, do ponto de vista, neste momento, até de equilíbrio das contas. É preciso continuar. Sim. Falando em continuações, e estamos já aqui a chegar à reta final da nossa entrevista e da nossa conversa de café, para o futuro, Ana, você agora está na posição de deputada na Assembleia da República. Quais são as áreas onde quer se focar agora, enquanto no seu papel de deputada? Que áreas, porque já passou pelo turismo, já passou pelo trabalho, já passou pela segurança social, que área agora acha que vai concentrar os seus esforços enquanto deputada? Bem, eu estou em 3 comissões, agora também assim em quadro. Estou na Comissão dos Assuntos Europeus. Já vi que o 3 consigo, 3 é sempre 3, não, tripartido. Eu procuro é para me organizar, é uma forma de me organizar. Mas procuro sempre, o 3 aqui é coincidência, não é coincidência, é a disponibilidade também que tenho de tempo para estar em 3 comissões. Uma é dos Assuntos Europeus, naturalmente porque o futuro de Portugal passa pelo futuro da Europa e, portanto, acho que neste momento que vivemos é crucial a forma como nós também temos que garantir que o projeto europeu continua e que é um instrumento de paz. Acho que essa é das áreas onde eu certamente estarei mais envolvida sempre nos próximos tempos, fruto também do momento que vivemos. E, portanto, tudo o que seja construir a paz, lá estarei procurando mobilizar todas as forças do bem para que isso aconteça. Segunda dimensão, estou também na área dos fundos europeus, portanto, estou na comissão eventual que está a ser criada, sou vice-presidente desta subcomissão, comissão eventual, para também garantir que há uma mobilização dos fundos para o investimento transformador que está a acontecer no país nas várias dimensões, seja no social, seja nos vários clusters de investimento que estão a acontecer. E a terceira comissão onde estou também em termos de infraestruturas, que eu também acho que são críticas para Portugal. Se me perguntar, a área onde eu também procurarei atuar muito na Assembleia, nas crianças. Acredito que o investimento nas crianças é aquilo que pode ser transformador do país. E, portanto, um grande foco na sequência daquilo que fiz, da criação da garantia para a infância em Portugal, da gratuidade das creches. Acho que ainda há aqui campo para trabalhar nas crianças, em retirar crianças da situação de pobreza, em cortar ciclos de pobreza e investir nas crianças, porque investir nas crianças eliminamos o desperdício que hoje em dia temos, que temos cerca de 10% das nossas crianças, 10% se olharmos só para em risco de pobreza extrema, mas 20% das crianças na Europa estão em risco de pobreza. Isto é o desperdício coletivo total. Correto. Quando dizemos que nos faltam pessoas, é porque não estamos a colocar, mais uma vez, as fichas nos ovos, as fichas e os ovos nos lugares certos e, portanto, tudo farei para que este investimento nas crianças seja uma prioridade para o país. Sim, isso é fundamental porque, tantas vezes nós ouvimos que as crianças são o futuro de um país e se nós tratarmos hoje as nossas crianças de dar-lhes as oportunidades que elas tanto merecem e necessitam para crescerem e serem pessoas que
possam contribuir para a sociedade de uma forma positiva, com o seu talento, com a sua criatividade e a sua capacidade de ação, de facto Portugal depois ficará muito bem servido no futuro. Cortar ciclos de pobreza eu diria que é decisivo para, para o nosso futuro coletivo, porque nós precisamos destas crianças, mas é também uma forma de cumprirmos o que é ser em sociedade. Ter uma criança numa instituição de acolhimento com incapacidade de lhe dar um projeto de vida durante muitos anos, porque a própria sociedade não lhe encontra resposta, é um fracasso da sociedade. E eu acho que é isso que temos que coletivamente conseguir responder. Muito bem. E agora, na fase final, tivemos muitos assuntos sérios, Ana. Acho que nunca tive um podcast tão sério quanto o seu. Peço desculpa da seriedade, mas é do entusiasmo da minha missão. Eu tinha um guião montado, o guião foi pelo... É o entusiasmo da missão e de acreditar que faz sentido e que resulta. Isso é espetacular. Umas vezes resulta, outras não resulta. Sim. Mas às vezes que resulta justifica todas as outras. Ana, vamos acabar como começámos, vamos falar novamente do turismo. E sei que você tem uma paixão muito particular pelo turismo. Se tivesse que vender um pacote turístico português, tivesse que ir lá para fora, como já fez múltiplas vezes, mas agora só entre nós, se tivesse que escolher, qual seria a cidade? Bem, eu a cidade tenho mesmo a dizer Lisboa, porque enquanto secretário de Estado de Turismo utilizei sempre Lisboa também como um motor de imagem do que é este país que se soube reinventar. Olhar para Lisboa e pensar como Lisboa se transformou brutalmente e é uma cidade cosmopolita, uma cidade com uma capacidade enorme de mostrar que o turismo também foi transformador da própria cidade e que é um exemplo ecuménico de uma sociedade aberta ao mundo, com esta ligação à água, com esta capacidade, daqui também saíram muitos dos nossos navegantes, de exploração ao mundo, e portanto acho que é um ex-libris e sempre uma forma de mostrarmos o que é este Portugal que se soube reinventar, baseado na capacidade das suas pessoas. Portanto, Lisboa diria sempre que é uma cidade que mostra o que é a alma de Portugal, por ser também um conjunto de mosaicos dos portugueses. E um prato tipicamente português? Vou dizer uma ementa, não pode ser prato. Vou dizer uma ementa. Melhor ainda, vamos à ementa. Ementa, peixinhos da horta. Logo à entrada. Peixinhos da horta, porque mostra o que é este português de influência no mundo. Se pensarmos que tempura no Japão foi introduzido pelos exploradores portugueses que chegaram lá. Mostra bem o que é esta capacidade dos portugueses estarem no mundo e de influenciarem o mundo. Depois, prato de peixe não podia deixar de ser um peixe na brasa só com sal, com o sabor do peixe português, uma alheira. Tinha que ser sempre a seguida de uma alheirazinha, porque mais uma vez mostra a história de Portugal, mostra a história dos judeus em Portugal. Correto. E a importância que os judeus tiveram na construção de Portugal e que ainda têm, e que, aliás, ainda hoje, com este movimento dos judeus sefarditas e da sua herança judaica em Portugal, e que hoje em dia, aliás, muitos deles a investirem em Portugal, que no turismo, aliás, usei muito como promoção da herança judaica no mundo, para terminar o arroz doce. Não podia ser sem arroz doce, e aqui também tenho de voltar a dizer, conto uma história. Uma vez estava com uns alunos indianos que estavam aqui na escola de hotelaria, num intercâmbio que começámos a fazer com as escolas em Goa, neste caso em Goa, e eu disse-lhes, eu vou-vos mostrar o que é um prato típico, uma receita, uma sobremesa tipicamente portuguesa, e mostro-lhes o arroz doce, e eles dizem, não, isto é um arroz indiano, porque o arroz doce é exatamente também um prato que existe na Índia, de sobremesa, e a tal mistura com a canela, mais uma vez, desta presença permanente de Portugal no mundo. Faz todo sentido. E, portanto, acho que era um bom espelho do que é este sentir e este sabor português. Olha, eu que sou de São Miguel, arroz doce eu gosto imenso, mas eu gosto imenso de arroz doce com uma fatia de massa sovada típica de São Miguel. Muito bem, também é um bom. Fatia, barrar com arroz doce. Um cozido nas furnas também era uma boa solução. Mas eu também gostei do peixe na brasa só com sal, e eu pessoalmente gosto um bocadinho de limão por cima, mas isso sou eu, e a alheira de Mirandela. Não é só de Mirandela, a alheira é, não sei se sabe a história da alheira. Eu sei, a alheira, sim, conheço a história, eu lembrei-me só da alheira, já agora estamos num momento de promoção. Não é só de Mirandela, só por isso não é só de Mirandela, é porque é um prato típico, aliás, de muitas regiões do interior do país, porque, aliás, era onde estavam muitas das comunidades judaicas quando tiveram que sair de Espanha
quando foram expulsas de Espanha e que se instalaram aqui na raia de Portugal. Sim. Se não me engano, no interior temos a cidade de Belmonte, Muito bem, que era é um onde estava ex-libris. da nossa comunidade judaica quando fugiu de Espanha na altura da perseguição dos reis católicos. Mas já agora aconselho, que é quem não conhece, conhecer a rota da herança judaica em Portugal. É espetacular, descobrem-se coisas espetaculares em Portugal, desde Trancoso, que é espetacular, desde Castelo de Vide, que tem uma comunidade histórica importantíssima. Vale a pena, a herança histórica judaica em Portugal, vale a pena seguir a rota. Uma atividade cultural. Uma atividade cultural, aí tinha que escolher, vai parecer estranho, mas tinha que escolher o Carnaval em Torres Vedras. Vai parecer estranho só porque o Carnaval, o pessoal associa Carnaval, se calhar, muito ao Brasil, mas o Carnaval em Portugal é um must, é obrigatório. Primeiro porque é ótimo, porque é na época baixa, portanto interessa-nos ter pessoas na época baixa. Mas, não, no Carnaval de Torres é mesmo porque são 3 dias de completo renascimento. Eu sou uma apaixonada do Carnaval de Torres, estou sempre lá. Já vi que sim. Eu ia perguntar, a Ana consegue ir todas as vezes? Estou sempre lá. É mesmo um tempo de renascimento em que as pessoas, no fundo, assumem que é o fim dos tempos e que temos a oportunidade de renascer. É espetacular, é mesmo. Eu também aconselho a quem não conhece. E finalmente, uma paisagem. A paisagem vai ter mesmo que ser as gravuras de Foz Coa integradas na paisagem do Douro. Se não conhecem, também vos digo que não sabem o que perdem. Ir visitar as gravuras do Coa, com aquelas, podem imaginar, não é? Com todo o entorno do Douro e das vinhas, do Douro vinheteiro, visitar as gravuras do Coa, arte rupestre, por caiaque, é das experiências mais inesquecíveis da minha vida e, portanto, eu espero que também aproveitem. Olha, está vendido. Essa também está vendida. É inesquecível. Acho que é uma nota extremamente positiva para acabar o podcast agora. Para nós, muito obrigado por este momento. Ana, muito obrigado pelo seu tempo e sua disponibilidade. Sabemos muito bem que tem uma agenda muito complicada, mas obrigado por este momento de aprendizagem. Eu adorei, eu aprendi imenso. E de facto foi bom ver essa paixão dos nossos políticos. Muitas vezes os seus colegas, infelizmente alguns, são um bocadinho máquinas, um bocado implacáveis. Sim, não os conheço, mas muitas vezes a imagem que passa não é, às vezes por vezes não é a melhor. Muito obrigado, Ana. Obrigada, foi um prazer e que corram muito bem estes cafés na rede. Muito obrigado. Por hoje é tudo. Não se esqueça, na próxima semana teremos mais um episódio. Até a próxima aqui no Café da Rede.